Salve galera, bem-vindos ao podcast Grosso Modo. E o tema de hoje é sobre o 11 de setembro, né? Resolvi falar desse assunto, né? Sempre quis falar sobre isso, né? E aproveitar deixa, né, que na data de hoje, né, seria o 11 de setembro. Só que de 2020, né? Hoje completa 19 anos em que ocorreu os atentados terroristas, né? As Torres Gêmeas, né? No World Trade Center. Que na época era o símbolo do poder econômico americano, né? E o que ocorreu na versão oficial foi que na manhã de 11 de setembro de 2001, 19 terroristas sequestraram 4 aviões e jogaram contra as Torres Gêmeas, né, em Nova York. Essa foi uma das maiores desgraças, né, desse século, né? Eu lembro até na época, né, acompanhando as notícias e tal. E vendo lá, falei, porra, os Estados Unidos está sendo atacado, cara, que loucura, né? Enfim, né, cara? E morreram todo mundo, né? Todos a bordo do avião, né? E muitos dos que estavam, né, naqueles edifícios. Os 2 prédios, né, desmoronaram 2 horas após o impacto e ainda destruiu, né, os prédios vizinhos e outros danos causados, né? O terceiro avião colidiu contra o Pentágono, né, que é a sede do Departamento de Defesa americano, né, de assuntos militares, né, estratégias, que fica na capital Washington. O quarto avião caiu no estado da Pensilvânia, né, depois que os passageiros e os tripulantes tentaram retomar o controle do avião dos sequestradores. Não houve sobreviventes em nenhum dos voos e quase 3 mil pessoas morreram, né, nos ataques, incluindo os 227 passageiros e os sequestradores, né, que estavam a bordo dos aviões. E entre os mortos havia cidadãos, né, de mais de 70 países. E o jeito que os Estados Unidos responderam, né, aos ataques com a famigerada guerra ao terror, né, em que o país invadiu o Afeganistão, né, para derrubar o Talibã, que abrigava, né, os terroristas lá da Al-Qaeda. Mas essa é a versão oficial dos fatos, né? Agora eu vou entrar mais na parte, né, da conspiração, né? As teorias conspiratórias, elas questionam, né, essa versão aí que foi amplamente aceita, né, sobre os ataques terem sido feitos só pela Al-Qaeda, né, sem nenhum outro conhecimento prévio dos órgãos americanos, né. E os defensores das teorias conspiratórias alegam que houve contradições na versão do governo e que provas, né, foram esquecidas. E foram feitas pesquisas, né, em 2008 com 16.063 pessoas de 17 países diferentes. Em 9 deles, a maioria das pessoas acredita que a Al-Qaeda está por trás dos ataques. 15% dos entrevistados acreditam que a Al-Qaeda foi a responsável pelos ataques, mas 46% acreditam que o governo americano foi o responsável. Tem 7%, né, que acredita que o governo de Israel foi o autor dos ataques. E os outros 7% acreditam em algum outro responsável que não seja a Al-Qaeda. A teoria mais importante foi de que o rompimento das estruturas dos prédios foi causado por uma implosão, uma demolição controlada, né, ao invés de uma falha nas estruturas devido ao impacto dos aviões e do incêndio, né, posterior dos prédios. Outra teoria que se destaca é a de que o Pentágono, né, foi atingido por um míssil lançado por um grupo, né, de pessoas de dentro do governo americano. Ou que um avião comercial foi autorizado a fazê-lo, né, através de um acobertamento das Forças Armadas Americanas. E entre os possíveis motivos alegados pelos teóricos da conspiração, né, estão as justificativas para a invasão, né, do Afeganistão e o Iraque. E também pelos interesses, né, estratégicos no Oriente Médio, como os planos de dutos, né, de oleodutos lá, lançados no início dos anos 90, né, pela Unocal e outras empresas petrolíferas, né.
e outras teorias conspiratórias citam autoridades que tinham conhecimento prévio, né, dos ataques, mas acabaram fazendo vista grossa ou ajudaram os terroristas. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia e a revista de tecnologia popular Mechanics investigaram e rejeitaram as teorias. A comunidade de engenharia civil reconhece que os impactos dos aviões a jato em alta velocidade, combinados com os incêndios, né, que se seguiram, e não uma demolição controlada, que levou, né, ao colapso das Torres Gêmeas. Essa também foi a conclusão, né, da comissão do 11 de setembro. Porém, né, a gente tem que ressaltar que essa foi uma história muito mal contada, né? Por exemplo, a proximidade da família Bush com a Bin Laden, né? Que no caso a família Bin Laden, eles não são qualquer um, né? São uma família bem influente aí. Então isso acaba dando margem, né, para a teoria de que tudo foi um grande teatro, né, orquestrado por pessoas influentes, né, que controlam, né, parte dessas pessoas que controlam o mundo, né, devido a seus interesses escusos. E outra coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha, né, foi o fato de terem encontrado no meio dos destroços, né, um passaporte intacto de um dos terroristas. Bom, a primeira aeronave, né, atingiu um prédio e na sequência, né, atingiram outro, né, com outra aeronave. E no meio de todos aqueles destroços lá, o FBI consegue achar o documento do terrorista intacto, cara. Chega a ser assustador, né? Os caras são bons mesmo, né? Então, muito mal contadas essas histórias, né? Fora que, se você for falar, né, sobre as mensagens, né, subliminares que os caras colocam em filmes, né, sempre tem aquele fundo de verdade ali que, né, você fica meio cabreiro, né. Por exemplo, né, tem uma cena, né, no filme Exterminador do Futuro 2, né, que ele é de 1991, né. Aí tem os dizeres, né, 9/11, caution 9/11, seria cuidado 11 de setembro. E também num episódio dos Simpsons lá, numa revista, né, que tá lá $9, né? E no caso, né, o 9, né, meio que é referente, né, nas mensagens subliminares ao mês de setembro, no caso, né? Um episódio dos Simpsons que é de 97, né? E também no filme Matrix, né? Você vai ver lá o passaporte do Neo, né? Que ele expiraria em 11/9/2001. E o filme é de 1999, né? Então, às vezes parece besteira, né? Mas sempre eles, né, colocam essas mensagens subliminares e só depois, né, de certos acontecimentos que você acaba associando e percebe, né, que isso poderia ser até um plano real, né? Então, cara, é complicado, né, falar sobre a versão oficial, né, do governo e as teorias da conspiração, né, porque em ambas você vai achar contradições e em um certo sentido também, né, nas falas, né? Mas até então, né, cara, a verdade é bem difícil, né, da gente descobrir, né? Então, a única coisa que nos resta é saber em qual mentira, né, a gente vai acreditar. Então é isso aí, por enquanto é só. Até o próximo podcast.